Partículas P1 e P2 se movem em trajetórias retilíneas distintas, tais que P1 parte do ponto A em direção ao ponto C, enquanto P2 parte do ponto B em direção ao ponto D. Para descrever essas trajetórias, um professor de física escreveu no quadro as seguintes afirmativas. As partículas percorrem distâncias distintas. 2. As trajetórias das partículas se encontram em M, ponto médio de AC e BD. E 3. As trajetórias dessas partículas são perpendiculares. Certo? A partir dessas afirmativas, cada estudante tem a tarefa de esboçar essas trajetórias no caderno. Ao esboçá-las corretamente, um estudante verifica que os pontos A, B, C, D são vértices de um. Aí ele pergunta, quadrado, um trapézio escaleno, um trapézio retângulo, um losango não equiângulo, um retângulo não equilátero. Então, vamos lá as informações que ele deu. Ele falou que tem duas partículas, P1 e P2, que se movem em trajetórias retilíneas distintas, ou seja, as trajetórias não são iguais. P1 vai partir de um ponto A, então a gente tem um ponto A, em direção a um ponto C. Em direção a um ponto C. Tá? Então, uma partícula é uma trajetória retilínea. Enquanto P2 vai partir de um ponto B em direção ao ponto D. Então, a gente pode colocar aqui, ó, um ponto B em direção a um ponto D. E aí ele diz, as partículas percorrem distâncias distintas, né? Então, a distância que a partícula P1 percorreu é diferente da distância que a partícula P2 percorreu. Então, dP1, que é a distância que a partícula P1 percorreu, é diferente da distância que a partícula P2 percorreu. Isso quer dizer que essa distância aqui, ó, que P1 percorreu, dP1, ela é diferente da distância que a partícula P2 percorreu, que é essa distância aqui, ó. dP2, certo? E ele diz que as trajetórias das partículas se encontram em um ponto M, ponto médio de AC, ou seja, divide tanto AC, essa reta AC, essa semi-reta AC e essa semi-reta BD em partes iguais. Então, essa parte aqui, ó, BM é igual a essa parte MD. E essa parte AM é igual a essa parte AC, sendo que as distâncias das trajetórias de P1 e P2 são distintas. E essa trajetória é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, certo? E ele pergunta quando a gente liga esses pontos A, B, C e D, a gente forma que figura? Que figura geométrica é formada? Então, se a gente liga esses pontos aqui, a gente forma um losango não equiângulo. Então, veja, como essas distâncias elas são distintas, tá certo? Esse ângulo aqui vai ser diferente desse aqui, ó. Esse ângulo aqui vai ser diferente desse ângulo aqui, porque essas distâncias são distintas, né? Cada ângulo vai enxergar uma distância diferente. Então, por exemplo, AM é diferente dessa distância aqui, ó, BM. E aí eu posso concluir que esses ângulos eles são diferentes também, porque a distância que os ângulos estão enxergando são diferentes. Então, por consequência, esses ângulos são diferentes. Ou seja, aqui a gente está formando um losango não equiângulo, ou seja, um losango em que os ângulos são diferentes, tá certo? Não poderia ser um quadrado, até porque os ângulos são diferentes. Se esse ângulo é diferente desse aqui, os ângulos do quadrado os ângulos do quadrado eles são iguais e aqui os ângulos são diferentes, então é um losango mesmo, tá certo? Então a figura formada é um losango não equiângulo. Gabarito, letra D. Não poderia ser um trapézio, né? Porque a figura de um trapézio
é classicamente essa aqui, ó. Dependendo do tipo de trapézio que você tem, mas essa é a clássica figura do trapézio. Tá? Não poderia ser um quadrado, porque a gente já falou, e não poderia ser um retângulo, porque um retângulo também tem os 4 ângulos iguais, tá? E esses ângulos aqui, esses 4 ângulos, eles são 2 a 2 diferentes, né? Mas tem 2 iguais e 2 diferentes, já que tem uma figura simétrica.